Nação, aqui é a Tandy e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo sobre coreano. E dessa vez é sobre como que eu aprendi coreano sozinha em casa. Então vamos começar? Bom, esse não é um vídeo especificamente sobre dicas pra você aprender coreano, e sim um vídeo onde eu explico como que eu consegui aprender coreano até o nível que eu sei agora e as coisas que eu fiz especificamente pra eu conseguir aprender. Então, começando, a primeira coisa que eu fiz foi aprender o Hangul, que é o alfabeto coreano, que são as letras, a parte como você escreve em coreano. E essa é a coisa que você tem que fazer primeiro, não tem outra coisa pra você fazer antes. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer antes de qualquer coisa que você tente. O Hangul não é uma coisa difícil pra você aprender, ele é um alfabeto bem simples, então você deve levar mais ou menos um dia, tem gente que leva algumas horas, tem gente que leva uma semana, mas ele é bem simples de você aprender e tem vários lugares que podem te ensinar a aprender o Hangul em casa. Assim que você aprender o Hangul, tenta começar a ler um pouquinho. Quando você estiver estudando a gramática e tiver frases de exemplo, você já vai estar lendo um pouquinho e você vai conseguir melhorar um pouco a sua leitura. Não use romanização. Essa é uma dica que eu sempre falo pra vocês. Nunca use romanização. Se você não tá afim de aprender coreano e você só quer falar o nome dos seus idols, tudo bem, usa romanização. Se você tá aprendendo coreano, desiste da romanização. Você aprende o Hangul, depois disso, você não usa mais. E agora, indo pro segundo passo, que é aprender a gramática. Bom, eu segui essa ordem, foi assim que eu fiz. Então, depois que eu aprendi o Hangul, eu procurei algum site, alguma apostila que pudesse me ensinar a gramática. Então, eu achei um site que se chama Haru Haru e era um blog que tinha uma apostila de 30 lições, eu acho, que ela ensinava a gramática básica, desde o zero até você conseguir entender uma frase simples. Então você conseguia aprender as conjugações de verbos, você conseguia entender como é que funcionam os adjetivos, porque eles não funcionam da mesma forma que no português. Você conseguia aprender várias partículas, acho que todas as partículas que tem em coreano tem lá naquele site. E mais umas coisinhas de gramática que foram muito úteis para me ajudar a continuar aprendendo coreano. Alguns sites que eu recomendo para poder estudar a gramática são o Talk to Me in Korean. O Talk to Me in Korean, ele tem a versão em inglês, ele é só em inglês, mas tem algumas pessoas que traduzem ele em alguns lugares, então você consegue procurar e encontrar um pouquinho fácil. O How to Study Korean. O How to Study Korean, até eu acho que menos da metade ele tem a tradução em português, depois disso ele não tem português, mas tem espanhol. Se você sabe espanhol, você consegue ver, ou inglês também. Tem o Haru Haru, que também é a apostila que eu usei para aprender no começo, porém ela é bem iniciante, então você só vai conseguir aprender um pouco com ela, depois você tem que procurar uma outra fonte para poder estudar. Tem o Coreano Passo a Passo, que é um site brasileiro, eu acho, que ensina coreano com a base em português, só que eu nunca usei ele, então eu não sei como é que ele funciona e nem sei. Outra coisa que foi muito importante pra mim e pra qualquer pessoa que vai aprender uma língua é aprender o vocabulário, porque a gente não consegue falar as coisas se a gente não souber as palavras que usar. Então eu comecei a aprender o vocabulário junto com a gramática e coisa do tipo. Então, conforme eu estava aprendendo a gramática, é claro que iam ter frases de exemplo, então com isso eu já tinha vocabulário, porque tinham palavras nas frases que eu não sabia o que eram. E qualquer palavra que você anote, que você não saiba e você procure o significado, já é um vocabulário para você. Então eu vi essas palavras das frases de exemplo e eu via palavras de algumas listas, como por exemplo, lista de frutas, lista de números, lista de membros da família, lista de tipos de roupas, e eu fazia todas essas listas de vocabulário. Mas chega um momento em que acaba esse tipo de categoria e você tem que procurar outros tipos de palavras. Então, conforme eu via dramas, conforme eu escutava músicas, conforme eu ia falando com pessoas e tinha palavras que eu não conhecia, eu ia anotando e eu anotava todo tipo de palavra que eu não soubesse o que significava, e depois eu procurava a tradução para eu colocá-la no meu caderno com a minha lista enorme, que o meu caderno já tá quase completo de vocabulário. Além de ter que anotar as palavras do seu vocabulário, você tem que ter uma forma de decorar. E isso funciona de forma diferente para várias pessoas. E a forma que eu usava para aprender vocabulário, e que eu ainda uso, é que quando eu vejo algumas palavras novas, eu tento ver se elas se encaixam em algum conceito do dia a dia, pra ver se eu consigo colocar elas em alguma frase, pra eu ter o costume de lembrar dessas palavras e saber o que elas significam. Além de ter que estudar e ficar o tempo todo lá com a cara no livro, você também pode se divertir e praticar o idioma. Porque quando eu comecei a estudar, eu fui estudando, só com o livro, só olhando a cara no computador, só escrevendo no meu caderno. E eu quase não praticava, eu não falava, eu não escutava.
eu não fazia nada, eu só ficava ali lendo. E isso não é muito bom pra gente, porque a gente acaba não se acostumando a escutar as palavras e também não acaba se acostumando a conversar e a falar, tipo, muito rápido. A gente tem que pensar muito na hora de falar. E quando eu comecei a praticar, eu comecei a ver mais K-dramas e assistir programas de variedade, ver lives dos meus idols que eu gosto e continuar acostumando a escutar o que os idols estão falando e entender o sotaque deles. E pra poder falar, eu simplesmente começava a falar sozinha e começar a falar várias coisas aleatoriamente. O que eu quisesse tentar pensar em português, eu tentava pensar em coreano. E era assim mais ou menos que eu praticava a minha fala e o meu pensamento e esse tipo de coisa. Uma coisa que eu tenho como dica pra vocês, e também eu não gosto, então já é uma coisa sobre mim e uma coisa que pode ajudar vocês, é não se basear somente em frases prontas. Tem aquelas pessoas que usam aplicativos que ensinam frases pra você usar, por exemplo, em viagem. Geralmente as pessoas que estão usando isso são porque elas vão realmente viajar e elas não sabem o idioma, então elas precisam de alguma ajudinha pra elas conseguirem ficar em paz no tempo que elas estão nesse país que ela não sabe a língua. Porém, se você tá tentando aprender a língua, não só coreano, mas inglês, espanhol, alemão, italiano, qualquer língua, você não pode se basear muito nessas frases, porque elas não são exatamente naturais e você só acaba decorando coisas que às vezes você nem sabe o sentido exato da palavra ou daquela frase. Um exemplo é que quando as pessoas vão pegar frases em aplicativos, elas vão ver, por exemplo, o tudo bem. E se você for olhar, alguns aplicativos falam tudo bem, como 괜찮아요 ou 괜찮아. E na verdade isso é no sentido de se você estiver doente, se você tiver caído no chão, se você tivesse machucado, a pessoa pergunta 괜찮아, tipo, pra saber se você não se machucou ou se tem algum problema. E quando a pessoa vai conversar com o outro, vai perguntar 괜찮아 e não vai fazer muito sentido, porque o tudo bem, nesse sentido de oi, tudo bem, seria 잘 지내요 ou 어떻게 지내세요? Ou 잘 지내셨어요? Então a pronúncia, a palavra é diferente, mas o sentido é o mesmo. E às vezes os aplicativos não ensinam isso pra gente. Sobre também frases. Algumas pessoas me perguntam como formar frases, ou como que eu posso montar uma frase, como que eu posso encaixar essa palavra numa frase. E vai muito do quanto que você já sabe da língua. Seja em coreano, seja em japonês, seja em inglês, seja em qualquer língua. Você tem que tentar fazer frases depois que você já tiver um certo conhecimento. Se você ainda não sabe nem conjugar verbos ou nem falar o verbo ser nessa língua, vai ser mais difícil de você formar frases, porque você só vai ter alguma palavra ou então você vai tentar escrever eu comi uma maçã ontem e você não sabe como é que é o verbo comer no passado, você não sabe como que é ontem, você só sabe eu e maçã. Então vai ficar muito difícil de você montar uma frase. Então, se você já tiver passado da conjugação de verbos e também de entender como é que funcionam os adjetivos e algumas partículas, você já consegue montar umas frases simples. E agora sobre anotações, eu uso cadernos desde o começo. Então eu tenho esses 5 cadernos aqui que eu uso para gramática, para vocabulário e para prática. Então esses 3 aqui são os meus cadernos de gramática. Esse foi o meu primeiro, esse é o meu segundo e esse é o terceiro, que ele ainda não acabou. E neles eu anotava todas as lições de gramática que eu tinha. Principalmente porque as minhas gramáticas, as minhas apostilas de gramática que eu tinha, elas eram no computador. Então eu passava a anotar elas todas no meu caderno. Quando eu fui aprender verbos, a minha página ficou assim. A minha página ficou repleta de coisas e um monte de tabela. Isso aqui é tudo regra de como que o verbo fica, dependendo da letra que tem antes dela, dependendo do que vem antes da sílaba do verbo. Pra você, se você precisar estudar de novo, pra se você precisar revisar de novo, você tem aqui, você não precisa ficar procurando na internet, procurando na sua apostila, que provavelmente deve ter umas 80 mil páginas e você não vai ficar achando. Então marque tudo no seu caderno. Mais uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é tradução. Tenta não traduzir totalmente as coisas que você estiver vendo. Se você estiver no começo, ou então se você estiver desde o iniciante até quase intermediário, você pode tentar traduzir as coisas, mas não leva ao pé da letra. Porque algumas coisas não fazem sentido se você traduzir ao pé da letra. Você tem que levar no modo figurado ou tentar ver algumas possibilidades diferentes para sua tradução para ver qual delas dá mais certo no contexto que você está vendo. E um aplicativo que eu gosto muito de usar para tradução é o Naver Dictionary, que é um dicionário
coreano, que ele é como se fosse um Google coreano, então eles têm um dicionário de coreano para várias línguas também. E tem também o Papago, que é um translator, é um tradutor, que você consegue usar, ele é meio que associado ao Naver, então se você entra no site do Naver, você consegue achar Papago lá em cima, e você consegue usar ele como se fosse um Google Tradutor, só que numa qualidade muito, mas muito melhor. E é muito útil pra você se você precisar aprender alguma coisa, ou se você não entendeu alguma coisa só olhando o significado da palavra, você vai lá e coloca a frase no tradutor e você consegue entender melhor. E basicamente é isso. Foi assim que eu aprendi coreano. Eu estudo coreano faz mais ou menos um ano e meio. E eu tô no nível intermediário mais ou menos. E até mais ou menos a volta às aulas do ano que vem, eu pretendo continuar estudando hard, estudando muito, pra ver se eu consigo chegar ao nível avançado. E lembrem de me seguir no Instagram, eu tô usando mais meu Instagram pessoal e quase sempre tem umas lives que eu chamo de lives do tédio, onde vocês podem conversar comigo e me mandar mensagens e a gente responde perguntas e até canta e escuta um pouquinho de K-pop. E é isso, tchauzinho!